A Red Bull precisa desesperadamente que Sérgio Pérez consiga brigar lá na frente, só que isso está longe de acontecer, o que pode levar a equipe a uma decisão drástica. Mais uma vez, Max Verstappen teve que lutar sozinho contra as McLaren e as Mercedes cada vez mais fortes, desta vez no GP de Silverstone. E onde estava Pérez? Bom, 2 voltas atrás na corrida, depois de uma estratégia fracassada de largar do pit lane, já que ele foi parar na brita na pista molhada no Q1. Pérez atravessa uma má fase, e você talvez pense que ele teve sorte de assinar um novo contrato com a Red Bull, o que tecnicamente garante o assento dele até o final de 2026. Mas, na realidade, ele ainda pode ser dispensado sem piedade. À medida que as dificuldades continuam, a ideia de fazer isso começa a ser levada a sério na Red Bull. Com a manutenção da dupla Verstappen-Pérez na Red Bull por mais 2 anos, resta apenas uma vaga para a RB, a segunda equipe da Red Bull, que seria de Daniel Ricciardo ou Liam Lawson. Mas agora a Lawson vai testar a Red Bull no evento promocional em Silverstone nessa semana. Isso vai ajudar a Red Bull a avaliar a aptidão dele para a equipe principal, justo no momento em que Pérez se depara com uma espécie de ultimato para que melhores resultados venham antes da pausa de verão. A possibilidade, antes remota, de Pérez ser dispensado surgiu quando o conselheiro de esportes a motor da Red Bull, Helmut Marko, disse que a RB precisava voltar a servir como campo de treinamento para a Red Bull, como era nos tempos de Toro Rosso. Isso foi interpretado como um aviso para Ricciardo que pode dar lugar a Lawson. O contrato de 1 ano, com mais 1 ano opcional de Pérez, inclui cláusulas que podem colocar o mexicano na linha de fogo no meio do ano. Ok, ninguém na Red Bull disse que Pérez pode perder o assento, mas também ninguém disse que não pode. E a Red Bull vai aumentando a pressão. Verstappen tem lutado sozinho no pelotão da frente, enquanto a Red Bull enfrenta uma ameaça consistente da McLaren e da Mercedes e uma ameaça mais esporádica da Ferrari. Em outras palavras, a Red Bull não tem mais uma vantagem de carro tão grande que possa comportar a má fase do segundo piloto. O chefe de equipe, Christian Horner, disse que a péssima sequência de pontos de Pérez não é sustentável e que a Red Bull precisa desesperadamente de seus 2 carros na luta pela liderança para que Verstappen tenha algum apoio. Se o mexicano não provar que pode encarar esse desafio antes das férias de agosto, e se Lawson ou Ricciardo convencer Horner a arriscar, pode sim haver uma mudança de piloto e não apenas para 2025. A maioria dos pilotos da Red Bull tem contratos longos, que na prática são quase contratos de uma corrida só, já que sempre fica no ar a ameaça de demissão. Apenas Verstappen tem segurança no emprego. Isso exige um nível de desempenho que Pérez simplesmente não atingiu, a ponto de um novo contrato de 2 anos começar a parecer um grande erro. Mas seria equivocado dizer que ele começou a penar depois que o contrato novo foi anunciado em Mônaco. A queda de desempenho começou 2 corridas antes disso. Miami não foi uma prova sensacional para o mexicano, mas foi a última vez que ele terminou entre os 5 primeiros. E esse GP foi um divisor de águas. Até ali, Checo estava em segundo no campeonato, 33 pontos atrás de Verstappen. Nas 6 corridas depois de Miami, o melhor resultado dele foi um 7º lugar. E ele chegou só uma vez ao Q3. Foram apenas 15 pontos com queda para o 6º lugar no campeonato. Agora são 137 pontos atrás de Max, e essa diferença é crítica. Uma cláusula no contrato de Pérez permitiria a Red Bull mandar o piloto embora se ele estiver 100 pontos atrás de Verstappen no intervalo de verão. A única boa notícia para a Red Bull é que a Ferrari, que até outro dia era a adversária mais próxima na classificação, teve queda de desempenho. Isso evitou uma pressão maciça, embora a McLaren e Mercedes tenham superado a Red Bull mais recentemente. Claro, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte nesse ano, mas com base no ritmo atual, vai ter briga pelo Mundial de Construtores. O barulho em torno de Pérez aumentou em Silverstone, então mais um resultado ruim veio em péssima hora para ele. Verstappen demonstrou certa compaixão pelo erro do mexicano no qualifying. O próprio Max quase cometeu o mesmo erro na mesma curva quando todos trocaram para pneus slick na pista ainda úmida. Mas, por mais difíceis que fossem as condições, Checo foi o único a ficar pelo caminho. Embora o erro de Verstappen tenha causado sérios danos ao assoalho do carro, ele ainda conseguiu largar em 4º e lutou pela vitória no domingo. Foi um dia ruim para a Red Bull como um todo, mas é justamente nessas horas que a equipe precisa dos pilotos. O próprio Pérez admitiu que as últimas 2 corridas antes das férias de verão vão ser importantes para ele.
Se a Red Bull tiver mesmo revisando o plano de pilotos para 2025, o candidato óbvio seria Carlos Sainz de saída da Ferrari. Ele está hesitante em decidir entre opções pouco atraentes como Alpine, Williams e Sauber, que agora pertence à Audi. Mas a Red Bull não parece querer colocar Sainz com Verstappen. Eles foram companheiros de equipe na Toro Rosso. Como você sabe, a presença dos pais deles criou uma tensão enorme dentro da equipe. Então, Sainz tende a ser carta fora do baralho. Mas é aquilo, a gente só não desconsidera completamente o espanhol, porque a dança das cadeiras na Fórmula 1 é muitas vezes ilógica e imprevisível. Se Pérez sair, a Red Bull pode resolver por tabela o problema de ter que escolher entre Ricciardo e Lawson para a vaga de Yuki Tsunoda, porque Lawson está cotado para ir direto para a Red Bull. Lawson substituiu o Ricciardo em 5 corridas do ano passado e foi bem. Ele está ansioso por uma chance real na Fórmula 1. E a Red Bull tem que decidir até setembro se vai colocá-lo em um dos carros para 2025. Caso contrário, ele fica livre no mercado. O ideal seria colocá-lo na RB em tempo integral. Só que pode haver uma lacuna a ser preenchida mais acima na hierarquia. Se Pérez continuar decepcionando, então Lawson vai ter que aproveitar algumas oportunidades, como o teste no RB20 nessa semana e um teste pré-planejado com a AlphaTauri de 2022 no final de julho. Horner tentou minimizar o teste no RB20, mas não descartou a possibilidade de mudanças na equipe. Ele reconheceu que Pérez está pressionado e que na Fórmula 1 isso só acontece quando o piloto está abaixo do esperado. É oportuno para a Red Bull obter novos dados sobre Lawson para avaliar o jovem de 22 anos no carro atual e julgar o potencial dele em comparação com o desempenho de Pérez e de Ricciardo. Mesmo que Lawson não seja uma aposta segura, a eventual saída de Pérez poderia resolver o dilema de pilotos de outra maneira, por exemplo, com Ricciardo promovido e sendo substituído por Lawson na RB. A situação é esquisita porque os pilotos atuais da RB não estão automaticamente na briga por uma vaga na equipe principal. A porta parecia fechada para Ricciardo depois de um início de ano ruim ao lado de Yuki Tsunoda. E o japonês nem é considerado pela hierarquia na Red Bull. Isso nunca foi claramente explicado. Tsunoda andou bem na RB nos últimos 12 meses, o que deveria significar uma promoção, mas tem fatores fora das pistas. Nesse caso, justificadamente ou não, existem dúvidas dentro da Red Bull sobre o comportamento do japonês caso ele fosse companheiro de Verstappen. Em tese, isso deixa a porta aberta para Ricciardo. O problema é que o desempenho do australiano na temporada até agora não ajudou nada. Ok, ele andou melhor recentemente. Ricciardo bateu Tsunoda em 3 corridas seguidas e marcou pontos 2 vezes. Já Tsunoda passou em branco. Mas daí, Tsunoda terminou em 10º em Silverstone, enquanto Ricciardo teve um GP da Grã-Bretanha difícil e esteve um pouco atrás do japonês durante todo o fim de semana. Ricciardo não está atingindo os resultados necessários para convencer a Red Bull, mas dependendo do desespero por resultados melhores que os de Pérez, ela talvez não precise ser convencida. Por isso, é provável que tenham dado um toque a Ricciardo no sentido de dar tudo o que ele pode até as férias de verão. O australiano disse que a Fórmula 1 está se tornando mais hollywoodiana, com as narrativas ao redor dele nos últimos anos. Só que ele não tem garantia de que vai estar em outro lugar no segundo semestre e não está em posição de dizer, pensar ou prever algo. Então, ele anda evitando palpite sobre a dança das cadeiras. Mas ele admitiu que coisas loucas podem acontecer na Fórmula 1. E cá entre nós, a Red Bull ser forçada a mudar os pilotos no meio do ano daria muito pano para manga nos bastidores da Fórmula 1. Até a pausa do verão europeu, a Red Bull vai perceber o quanto Pérez está de fato lutando e se Lawson e Ricciardo são alternativas melhores. Pelo menos por enquanto, o destino de Checo deve estar nas mãos dele mesmo. Se ele melhorar, fica tudo bem. Mas, apesar de ele ter dito em Silverstone que vai reagir, não há nenhuma evidência de que isso vai ser assim. Como a gente já disse, a fase de Pérez já tinha decaído na época em que o contrato foi anunciado. Muita gente ficou surpresa, apesar de Horner afirmar que fazia todo sentido naquele momento. Horner brincou, dizendo que pensou que o contrato ajudaria, mas não houve como evitar a queda de rendimento. Checo parecia confiante, pelo ritmo nos treinos de sexta-feira em Silverstone, quando chegou a ser mais rápido do que Verstappen. Ele disse que estava fazendo bons progressos, quase desbloqueando alguns décimos. Mas fazer isso no treino livre de Silverstone é uma coisa, especialmente quando Max não completou uma sequência com o segundo jogo de pneus, como Pérez fez. Outra coisa é fazer isso quando está valendo.
Pérez está certo ao dizer que toda essa pressão muda a vida dele e vai levá-lo de volta ao nível em que estava no início de 2024. Mas é bastante estranho ouvir um piloto dizer que está quase desbloqueando alguns décimos, já que isso é hipotético. Também é uma atitude despreocupada em relação a um déficit de desempenho que está causando consequências enormes para o piloto e para a equipe. Pode refletir a confiança de Pérez, mas não reflete a realidade. Checo precisa que qualquer promessa que ele esteja vendo nos bastidores se traduza em algo tangível e rápido. Ele está minimizando as conversas sobre o futuro, insistindo que está totalmente comprometido com a equipe e totalmente comprometido com a carreira dele. Ele afirma ter um contrato a cumprir e diz que vai reverter a situação. O problema para o mexicano é que o compromisso dele com a Red Bull não é o ponto importante. A questão é se a Red Bull está disposta a ficar com ele.